São 180 milhões de pessoas em um país abençoado. Conhecido por suas praias, amado por sua música, famoso por seu futebol. E marcado por um grande problema. Todos os anos, mais de 30 mil pessoas morrem no Brasil vítimas das armas de fogo. Mais de 500 mil de mortes nos últimos 15 anos. Uma a cada 13 minutos. E entre todas essas mortes, sempre um ponto em comum: a arma de fogo. E enquanto a indústria armamentista fatura alto, o Brasil chora suas vítimas. São mais de 15 milhões de armas nas mãos da população. E a conta é simples: mais armas, mais mortes. 97 foi o primeiro ano em que a violência ultrapassou o desemprego como a principal preocupação do paulistano, né? E essa informação chegou para a gente. Teve um seminário muito grande em São Paulo que foi feito, discutindo a criminalidade em São Paulo. Naquele momento, quer dizer, o Brasil já vivia um alto índice de homicídio, e uma pesquisa formulada pelas Nações Unidas demonstrava que existia um enorme impacto das armas de fogo nesse grande número de homicídios, e que o Brasil se colocava como um dos países com maior índice de homicídio por arma de fogo em todo o mundo. Era briga de bar, era briga na rua, no trânsito, era briga por causa de namorada, era briga por causa de futebol, né? Isso eram crimes banais, que a arma de fogo facilitava o impulso violento e resultava na tragédia. Então, um pouco o que chamou a nossa atenção foi isso, assim, pô, a gente tem que fazer alguma coisa, algum tipo de resposta da sociedade a essa questão. Eu fui a uma grande agência de publicidade e apresentei os mesmos números. Falei, olha, os meninos estão precisando de alguém que faça uma campanha. O estudante não tem dinheiro. Se vocês entenderem a relevância disso, a importância disso para a sociedade, será que vocês poderiam dar alguma contribuição? Em 1997, um movimento criado por estudantes em São Paulo articula o apoio de diversos setores da sociedade em torno de uma causa e de um símbolo: a pomba da paz feita com as mãos. O que a gente quer é ver as pessoas fazendo esse símbolo nas ruas, em passeatas, a gente quer ver nos colégios. Qualquer mobilização é necessária. Qualquer pessoa que faça isso já aderiu à campanha. Não quero andar armado, não preciso disso, rapaz. Sou da paz. Se você anda armado, não te quero mais. Sou da paz. Não quero andar armado, não preciso disso, rapaz. Sou da paz. Se você anda armado, não te quero mais. Sou da paz. Foi a primeira vez que se recolheu armas publicamente no Brasil e a primeira vez que se destruiu armas publicamente. E era para dar um exemplo. Era só para dizer, é possível, as pessoas têm disposição. É tudo a partir muito desse trabalho da juventude, né? Que eu acho que é a grande mola propulsora das mudanças de um tempo da sociedade. São jovens, idealistas, sonhadores, que não aceitam a realidade que está aí, né? De injustiça, de violência, de corrupção, que não aceitam esse prato feito para a sua vida, que querem fazer diferente. Tem acúmulo, tem uma agenda, e tem uma agenda de prevenção à violência, e mesmo de desarmamento, que precisa muito mais do que só uma campanha.
E agora a gente tem uma aliança, a gente tem um símbolo, a gente tem um grupo de entidades que são próximas. Por que a gente não cria uma ONG que possa dar continuidade a tudo isso? E aí, em 99, a gente fundou o Instituto Sou da Paz. Qual é a sua postura em relação à violência? É essa? Ou é essa? Hoje, o Sou da Paz é um instituto. Emprega 60 pessoas, coordena 6 projetos de intervenção social na periferia, além das campanhas de mobilização. Um trabalho sério, dedicado à redução da violência que já beneficia 15 mil jovens. E se você ajudar, serão muitos mais. Me parece que o que o movimento pelo desarmamento foi capaz de detectar é que nós não precisamos ficar aguardando a revolução para mudar a história. E você começa a ter organizações que antes não se aproximavam do assunto de arma, que era coisa de militar, começa a se aproximar. Gente que está ligada a temas de paz, a temas de direitos humanos. Não é que a gente inventou nada, mas é a maneira como a gente fazia e o jeito que a gente tocava isso que foi criando a singularidade do que era o Sou da Paz e do que é o Sou da Paz até hoje. E o fato de o Viva Rio e o Sou da Paz terem meio que assumido a serem os primeiros, essa coisa de uma liderança inicial, marcou um estilo, um jeito de reagir. Com o apoio da população, o debate sobre segurança se amplia. Moradores de São Paulo e do Rio de Janeiro começaram a semana dizendo que não toleram mais a violência. Basta, eu quero paz. O que me parece novo é que o movimento pela paz, ele transformou algumas organizações da sociedade civil em porta-vozes de interesses absolutamente gerais. Quando você pensava, eu não posso fazer nada, eu só, ninguém mais quer mudar, veja as ruas hoje, veja as velas, veja os jornais amanhã. Nós todos queremos mudar e nós todos temos um papel nisso. Os grupos ligados ao desarmamento passam a atuar constantemente nas discussões sobre segurança pública. Mais do que o desarmamento, as manifestações exigem a reforma das polícias e, principalmente, mais justiça social. Você imagine uma região como aqui da Zona Sul de São Paulo, do Capão Redondo, do Jardim Ângela, né, do Jardim São Luís, né, são cidades de 100, 200, 300 mil habitantes que não tem uma quadra de esporte, que não tem uma pracinha, que não tem um cinema. Há uma dupla mensagem. De um lado, o Brasil diz, enquanto nação, às suas crianças mais pobres nas escolas, somos uma nação, todos somos iguais diante da lei, somos todos cidadãos. No entanto, no dia a dia, a cidade, as cidades, a sociedade passa a esses mesmos meninos, vamos imaginá-los pobres e vamos pensá-los negros, a outra mensagem. Somos todos iguais até certo ponto. Alguns são mais iguais do que outros. Há um déficit de jovens do sexo masculino entre 15 e 24 anos na configuração demográfica brasileira. Déficit que só se verifica nas sociedades que estão em guerra. Uma guerra que não nos lança todos contra todos e não nos afeta a todos igualmente, mas que incide sobretudo sobre aqueles que pagam também os ônus das desigualdades no país. Cada um de nós dá a sua pequena contribuição para o desastre coletivo. Nós não desejamos a catástrofe, mas ela é o resultado indireto e perverso das nossas ações individuais voltadas para protegermos-nos contra ela. Aqui em Jardim Ângela
Em 96 foi o ponto alto, quando a região foi declarada a região mais violenta do mundo. Em vez dos filhos enterrar os pais, estávamos numa situação em que eram os pais que estavam enterrando os filhos. Quem morre? Aonde morre? Em que horas morre? E por que morre? Se você tem essas perguntas e sabe que não são todos que estão morrendo, é uma população de jovens. Ela morre de quinta a sábado. Ela morre das 11 da noite às 3 da manhã. E ela morre no bairro tal, nesses quarteirões. Aquele problema insolúvel que nós tínhamos antes passou a ser um problema que podia ser enfrentado. E nesse sentido, houve uma mudança de qualidade, quer dizer, um grupo da sociedade civil conseguiu formular um discurso que não era um discurso fragmentado, segmentado, mas formular um discurso que despertou o interesse de todos. Apesar dos esforços, as mortes por armas de fogo continuam aumentando. Em 2003, quase 40 mil pessoas foram assassinadas. Mais do que 15 anos de conflito entre Israel e Palestina. E sem dúvida nenhuma, isso também causou uma mudança na forma como o corpo político reagiu a essa pressão da sociedade civil. Segundo o Instituto Sou da Paz, há no Congresso Nacional cerca de 50 projetos de lei que propõem da restrição à proibição do uso e venda de armas de fogo. São ideias trancadas em gavetas, fechadas em gabinetes e comissões. Um silêncio que torna ainda mais doloroso o silêncio das vítimas. Por falta de vontade política e ação permanente do lobby da indústria armamentista, mais de 50 projetos de lei relacionados ao desarmamento aguardavam votação no Congresso Nacional. Então a gente passou a ir ao Congresso, a gente começou a editar um boletim, que era o Sou da Paz no Legislativo, levar isso para dentro do Congresso, levar esses temas para começar a sensibilizar a classe política. A partir daí, uma pauta nacional foi gestada, expandimos pelo país a iniciativa, a discussão, e as propostas foram se aprofundando, se qualificando. Foi feita uma comissão mista, Câmara e Senado. A sociedade civil participou muito ativamente, o Sou da Paz, o Viva Rio. Com intensa pressão popular, cresce o envolvimento da classe política. Começa então a redação de um novo conjunto de leis muito mais rígidas sobre armas de fogo. Ameaçado, o lobby das armas se intensifica. Esta semana, o Senado aprovou o Estatuto do Desarmamento, um voto do Legislativo para combater a violência no país. O Senado aprovou o Estatuto por unanimidade e aí foi para a Câmara. E no começo de agosto chegou na Câmara e ficou parado. É importante que a sociedade, que é pacífica, que não quer a arma, se mobilize. Pressione os seus parlamentares para que eles votem de acordo com a vontade do eleitorado. O lobby do Congresso e do Senado é tão grande que tem senador que antes era contrário, agora é a favor do lobby. É impressionante isso. O lobby das indústrias, sem dúvida que dificultou a tramitação na Câmara. Depois do Rio de Janeiro e do Recife, foi a vez de São Paulo se mobilizar contra a violência. A Praça da Sé, em São Paulo, foi iluminada hoje por milhares de velas no ato pelo desarmamento. São 9.969 velas. Cada chama representa um brasileiro vítima de arma de fogo desde o dia 24 de julho, quando o Estatuto do Desarmamento, aprovado pelo Senado, foi enviado à Câmara dos Deputados. A manifestação mostrou que a sociedade tem pressa na aprovação da lei que restringe o porte de armas de fogo. O Brasil é uma democracia de 20 anos para cá. E o Congresso, os parlamentares, as
câmaras de vereadores, com todos os defeitos que ela tem, e tem no mundo inteiro, né? Ela nunca deixa de repercutir quando há um movimento forte na opinião pública. A matéria retorna ao Senado Federal. Aprovado então o Estatuto do Desarmamento, nos termos do acordo celebrado pelos líderes da base aliada. Às vezes demora a ouvir a voz do povo, mas sempre ouve, né? A democracia representativa é uma invenção política muito linda da humanidade. E do ponto de vista da segurança pública, o Estatuto do Desarmamento vai sim controlar as armas de fogo no Brasil. Vai acabar com essa farra, como eu tenho dito, a imprensa às vezes ironiza. Vai acabar com essa zona que existe. Acabou agora. O crime é inafiançável, o porte é federal. Em 23 de dezembro, o Brasil promulgou a lei, com certeza a mais moderna do continente, uma das mais modernas do mundo, de controle de armas. A gente conseguiu essa aprovação por pressão da sociedade civil, com certeza. Se você pega no começo, você tinha mais ou menos 50 e poucos % de apoio a medidas de controle de armas no Brasil. Isso foi crescendo, 60, 70, até em 2003, na véspera da aprovação do Estatuto do Desarmamento, 82% de aprovação, segundo uma pesquisa que o Ibope fez. O Estatuto do Desarmamento aprovado no Brasil é uma das mais modernas leis do gênero em todo o mundo. Proíbe o porte, dificulta a venda, obriga a marcação de armas e munições e estabelece a entrega voluntária e remunerada das armas de fogo em circulação. A nova lei prevê ainda a realização de um referendo popular para decidir sobre a proibição total do comércio de armas e munições para civis. Aí, o que aconteceu? Nós começamos a campanha do desarmamento. A gente buscou parcerias com igrejas, associações, entidades de classe. Para nós é muito importante estar desarmando a sociedade brasileira, dando porte de armas efetivamente para aqueles que têm a tarefa de polícia, que têm a tarefa de cuidar da segurança. Aí, para estimular isso, junto com a sociedade civil, junto com a Câmara, com o Senado, com a própria Polícia Federal, com as polícias do interior, as polícias dos estados, as igrejas, nós montamos uma intensificação dessa campanha através de uma coisa que se chamou a Caravana do Desarmamento. Eu percorri os 27 estados brasileiros, fundando os comitês de desarmamento, fazendo mobilizações, plantando essa semente do desarmamento. E nós, Sou da Paz, Viva Rio, o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, iríamos juntos, mobilizando entidades para dar apoio ao ministro, nas conversas com os governadores e montando redes, grupos em cada estado. O que virou depois, a partir de 2005 principalmente, a Rede Desarma Brasil. Tinha dia que eu nem sabia em que estado eu estava direito, de tal a aceleração das viagens. Ao mesmo tempo em que ela, formalmente, ostensivamente, é uma campanha para pedir arma para os homens que vêm, ela, no fundo, o sentido oculto dela é outro. É construir uma cultura de paz no Brasil. Muito ainda haveremos de fazer, claro, mas afirmo com toda a convicção que a aprovação do Estatuto do Desarmamento e a campanha pelo recolhimento de armas de fogo são um grande sucesso. E o bacana foi que aí pra gente, lá atrás, em 97, quando a gente fez aquelas campanhas que foi inventada por um professor da faculdade, que a gente fez numa sedezinha da OAB, pedindo ali, vem aqui, traga tua arma e tal, de repente aquilo tinha virado uma política pública. A gente ajudou, junto com o Ministério da Justiça e outros, a criar os moldes da campanha, ajudamos a implementar a campanha, mas o fundamental é que a campanha tirou das ruas 470 mil armas em pouco mais de um ano. E efetivamente a gente viu que a população gostou de quebrar a arma ali na frente mesmo, sabia que ela nunca mais voltaria a matar ninguém.
foi a segunda maior campanha de recolhimento de armas do mundo. Isso mostra de como a opinião pública reagiu favoravelmente à diminuição da circulação de armas de fogo no Brasil. Para quem tinha 50 assassinatos por mês, chegamos em 2005 de passar 70 dias com nenhum assassinato na região. Com o novo estatuto em vigor, as mortes por arma de fogo diminuem pela primeira vez em 13 anos. No início de 2005, pesquisas indicavam que mais de 80% da população era favorável ao processo de desarmamento. No dia 6 de julho de 2005, em sessão extraordinária na Câmara dos Deputados, é aprovada e regulamentada a realização do referendo sobre o comércio de armas e munições. Em pouco mais de 3 meses, aconteceria a maior consulta popular já realizada em todo o mundo. Vote pela paz agora! Do carioca ao cearense, do gaúcho ao sergipano, do Goiapoque ao Chuí, a violência dominando. Chega de viver com tanto medo, chega de enterrar nossos irmãos. De um lado você tinha um monte de organizações não governamentais, toda a academia, todos os especialistas sérios em segurança pública no Brasil. Esta não é uma campanha partidária. Você tinha a imensa maioria dos partidos políticos. Um mês de campanha para enfrentar a bancada da bala. As diferentes religiões, todas estavam na história, o que pra gente parecia o nosso grande capital. Então assim, pô, a sociedade civil inteira está unida, é um grupão contra um grupinho. Mas daí o que houve foi, de um lado, um interesse difuso da população de ver as armas sendo controladas e um interesse muito concreto, muito bem arregimentado das empresas de armamento em verem o seu produto não deixado, marginalizado dentro do mercado brasileiro. Olha, apesar das pesquisas que apareceram, eu não acho que a vitória da vida, a vitória do sim, seja tranquila, porque o adversário virá com mais recursos para o programa de televisão e vai enganar a população. O que é que eles vão dizer? Eles vão dizer que bandido anda armado e o cidadão não pode se defender. Vão vir com esse trololó. Falam em desarmamento, mas esqueceram de combinar isso com os bandidos. Querem tirar as armas do bem, mas vão deixar as armas do mal. Isso não vai acabar bem. E eles começaram uma campanha, fizeram uma campanha muito mentirosa, né? Uma campanha onde eles negligenciavam os argumentos, mas uma campanha, do ponto de vista de marketing, muito bem feita. A bancada das armas mesmo é forte. Acho que a força do dinheiro é forte. E o dinheiro se investiu nas armas. E mostra de novo a desigualdade entre a luta. A campanha do Sim foi muito mais amadora, voluntária, participativa. Eu estou aqui como dezenas de artistas participando voluntariamente dessa campanha, porque eu acredito que é importante. O Brasil é o país que tem o maior número de mortes por armas de fogo do mundo. Dia 23, a gente vai tomar uma decisão super importante para o futuro do Brasil. Armas brasileiras estão matando mais de 30 mil pessoas por ano em nosso país. Se você quer um Brasil menos violento, vote sim. Só que isso vai contra os interesses de muita gente. O lucro da venda de armas é um osso que ninguém quer largar. A Taurus se interessa por diminuir a violência. Quanto menos violência, menos arma ela vai vender, seja para a polícia, seja para a população comum, seja contribuir para o mercado ilegal, que você acaba quando você inunda de armas mercados não controlados. Então a CBC, que vende munição, ela vai ganhar ou perder dinheiro se cair a violência? Obviamente que ela perde dinheiro se cair a violência. Então era claro que era uma mentira o que estava acontecendo ali.
Votando não, você estará preservando o seu direito de se defender e de defender a sua família. Está enganando a quem, rapaz? Setor fabrica as armas e depois me pede a paz. Lele, lele. Está enganando a quem, rapaz? Setor fabrica as armas e depois me pede a paz. Eles falaram o nome arma uns 2 ou 3 programas, depois sumia, parecia assim residual. Era direitos. Sou contra proibir. Que papo é esse de proibir? 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 Houve ali também o ingrediente protesto, né, contra posições políticas do governo que eram rechaçadas naquele momento pela sociedade. O governo federal, que defende a proibição, não consegue acabar com o contrabando de armas que abastece os bandidos. Como nós sempre dissemos, os grandes movimentos da segurança pública devem ser pensados de modo mais integrado e sistêmico. E talvez o fato de ter destacado essa questão tenha realmente enfraquecido, inclusive, a nossa proposta. Eu acho que foi uma campanha intuitiva. Quer dizer, é muito difícil explicar para uma pessoa que ela está mais bem protegida sem arma do que com arma, né? Portanto, acho que foi um equívoco político nós submetermos isso a uma manifestação popular, porque intuitivamente você não consegue explicar isso. Precisa de um pouco de paciência do seu interlocutor para ele entender todos esses argumentos, né? Vote sim! Definido o resultado do referendo de hoje. Venceu o não. Foi um domingo diferente para muitos brasileiros. De norte a sul, uma demonstração de cidadania. No Brasil, 63,94% decidiram pelo não, a não proibição da venda de armas de fogo. 36,99% votaram sim pela proibição. Aqui nessa sala, todo mundo sabe que a gente fez tudo que era possível, impossível, acima das forças que eram viáveis. Todo mundo sabe disso, é por isso que a gente não pode estar triste. Porque a gente fez o máximo que a gente podia fazer. E a gente vai continuar trabalhando para diminuir a violência. Quem vai pautar o que vai acontecer na área de segurança pública é a gente. Esses caras não vão estar lá. Mas a gente fez o Brasil inteiro discutir segurança pública. O Brasil inteiro discutiu o nosso tema, falou sobre o assunto. Olha, cada geração tem as suas lutas. A luta da geração que está agora é uma luta por um país mais seguro. É isso que vai pautar as próximas candidaturas, é isso que vai pressionar o próximo governante, governo do estado, governo federal. E é a gente que está faltando essas políticas. As coisas estão dando certo, quem está fazendo está aqui. Quem está do lado do bem, e aqui é muito claro, a gente está do lado do bem. A gente não vai perder nessa história. É uma questão de construção. Aqui em São Paulo, só em 3 bairros o Sim ganhou. Foram exatamente 3 bairros, Jardim Ângela e outros na Zona Sul de São Paulo, onde medidas de prevenção, medidas de melhora da polícia e de desarmamento foram implementadas. E aquele que era o bairro mais violento do mundo, em 96, teve uma queda de 70 e tantos % da criminalidade na década de 2000, entre 2001 e 2005. Houve um despertar de que podemos fazer alguma coisa e que, quando fazemos, as coisas se alteram. Na prática, a venda de armas não está acontecendo. Na prática, o estatuto está sendo implementado e os homicídios continuam caindo. E na prática, a população continua sendo favorável. Importante é que, muito embora o desfecho do referendo tenha sido negativo, essas pessoas continuam mobilizadas no trabalho pela construção de uma sociedade mais justa, de uma sociedade mais solidária, de uma sociedade menos violenta. Tanto que ficou plantado em vários estados comitês e grupos que até hoje se reúnem em torno dessa temática da não violência e do enfrentamento
no problema da segurança. Isso eu acho que é um saldo muito positivo. Essa rede não desapareceu, essa rede é provida de muita vitalidade, as pessoas querem trabalhar a favor da vida, então ela pode ter muitos usos e acredito que ela tem um papel importante nessa fase da vida democrática brasileira. Eu acho que há uma consciência mais clara de que é preciso apostar na civilização e na democracia, nos recursos legais, para atingir as metas com que todos sonhamos. Daqui para frente é mobilizar cada vez mais a sociedade, é agregar cada vez mais setores, a rede tem ficado cada vez mais forte. Eu acho que o importante desse tipo de movimento é isso, servir como um estuário para a sociedade desaguar a sua indignação e a sua capacidade, né, de criar fatos políticos novos. Gandhi tem uma frase bonita que eu gosto de citar: não há caminho para a paz é o caminho. A minha alma tá armada e apontada para a cara do sossego. Os pais sem voz, não é paz, é medo. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar ser feliz. Às vezes eu falo com a vida, às vezes é ela quem diz qual a paz que eu não quero conservar pra tentar